A gente vai ver agora, que onde está a mãozinha, outra propriedade das raízes. Essa aqui, ó. Raiz quadrada de uma divisão. Isso aqui é igual à divisão das raízes, certo? Em outras palavras, raiz de um quociente, quociente, divisão, né? É igual quociente das raízes. É a aplicação, aqui embaixo. Raiz de 1.200 sobre 25. Isso aqui é igual a raiz do de cima, 1.200, dividido por raiz do de baixo, né? Estou aplicando a propriedade. Raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes. Pronto, raiz de 25 você sabe quanto é que é, você troca por 5, né? E escreve 1.200, escreve como 3 vezes 4 vezes 100. Por que eu escrevo assim? Para dar um jeito de aparecer quadrados perfeitos, né? Números que têm raiz inteira, como 100, vou ter raiz de 100, 10, vou ter raiz de 4, 2. Então eu escrevo 1.200 como 3 vezes 4 vezes 100. Ao chegar aqui, você usa que propriedade? A da aula anterior. Raiz de uma multiplicação é igual à multiplicação das raízes. Repetindo, raiz de multiplicação é a multiplicação das raízes. Então fica raiz de 3 vezes raiz de 4 vezes raiz de 100. Repete o 5 aqui embaixo, certo? Agora vem para cá. Ó. Raiz de 3 eu repito. Raiz de 4 eu sei quanto é que é, 2, né? Raiz de 4 é 2 e raiz de 100 é 10. Repito 5. Então fica aqui, ó. 2 vezes 10, 20. Você pode colocar na frente da raiz, ó. Atrás da raiz, aliás, né? 20 raiz de 3 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4 raiz de 3, certo? Então, raiz de 1.200 sobre 25 dá 4 raiz de 3. Se você elevar esse número aqui ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar quem está dentro do radical, ó. 1.200 sobre 25, né? É isso? Bom, essa propriedade aqui, né? Pronto. Essa propriedadezinha aqui, ela sai da definição de raiz. Lembrando que raiz quadrada, raiz é uma potência, né? É uma potência com expoente fracionário, onde observe que o denominador da fração coincide com o índice, né? E se o índice não aparece, é porque ele é 2, né? Se não está aparecendo, é porque o índice é 2. Então, essa propriedade sai da definição de raiz e das propriedades das potências, ó. Vamos ver aqui. Aqui é a propriedade, vamos lá. A raiz de uma divisão. Você pode escrever isso aqui dessa forma, né? Eu posso transformar a raiz em uma potência, né? Fica A sobre B elevado ao meio. Estou usando o que aqui? A definição de raiz. Ou seja, que raiz é uma potência. Então, fica isso aqui elevado ao meio, certo? Pronto. Ao chegar aqui, você vai usar a propriedade das potências. Essa propriedadezinha que está aparecendo aqui, ó. Potência de uma divisão é igual à divisão das potências. Potência de uma divisão é igual à divisão das potências. Então aqui fica, usando a propriedade A elevado ao meio, A elevado ao M, observe que o M é um meio, né? Dividido por B elevado ao meio, certo? Usando a propriedade, né? Quando você chega aqui, você usa a definição de potência, agora da direita para a esquerda. A definição de raiz, aliás, né? Você transforma essa potência numa raiz. Isso aqui é A elevado ao meio. Isso aqui é B, é raiz de B, né? Então, isso aqui é raiz de A, isso aqui é raiz de B, certo? Então, usa a definição de raiz da direita para a esquerda. Pronto, olha para o começo e o fim, ó, é a propriedade que a gente está falando agora, né? Raiz de uma divisão é igual à divisão das raízes. Então, você chega na propriedade, simplesmente usando a definição de raiz, ou seja, que raiz é uma potência, e a propriedade as propriedades das potências. Basicamente, essa propriedade aqui, ó. Agora eu quero simplificar a raiz de 864. Mas eu quero simplificar usando apenas a definição de raiz quadrada, ou seja, que raiz é uma potência, né? E usando algumas propriedades das potências. Vamos lá. Raiz de 864. Você escreve como 864 elevado ao meio. Definição de raiz quadrada. E raiz vira potência, né? Expoente ao meio. Quando chegar aqui, você vai fatorar o 864. Se você fatorar, vai dar 2 à quinta vezes 3 ao cubo. Então, aqui, fatorando 864. Isso tudo está elevado ao expoente ao meio, certo? Quando você chegar aqui, eu sei que eu tenho que multiplicar esses expoentes de dentro e o de fora. Ó. A propriedadezinha que está do lado direito. Ó. Eu tenho dois expoentes, potência de potência. Você multiplica esses dois expoentes.
Então eu sei que eu tenho que multiplicar o 5 por 1/2 e o 3 por 1/2. Mas não vão dar números inteiros, né? Vão dar números quebrados. O que é que você faz aqui? Você dá um jeito de escrever essa potência aqui com expoentes pares. Dá um jeito de aparecer números pares nos expoentes. Então você vai escrever 2/5 ó, como 2/4 vezes 2 elevado a 1. Ou seja, eu dou um jeito de aparecer o expoente par, que é o 4. Ó. Então escrevo 2/5 como 2/4 vezes 2 elevado a 1. Não deixa de ser 2/5, né? Mas eu dei um jeito de aparecer um expoente par. Faço a mesma coisa com 3 ao cubo. Esse 3 é ímpar. Então, como é que ele fica par? Escrevo como 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Pronto, eu dei um jeito ó, de deixar um expoente par aqui, que é o 2. Certo? Então, o que eu faço? Esses expoentes ímpares aqui não ficam legal multiplicar por meio, porque não dá inteiro. Aí você dá um jeito de fazer aparecer expoentes pares. Escreve 2/5 dessa forma aqui, ó, e 3 ao cubo escreve assim, ó. Pronto, apareceu expoentes pares, né? Isso tudinho aqui está elevado ao meio. Observe que os números com expoentes pares eu deixei em vermelho. 2/4 e 3 ao quadrado, expoentes pares, né? O que é que você vai fazer aqui agora? Você vai multiplicar esse expoente de fora com os expoentes de dentro. Ó. O 4, 1, 2 e 1 multiplicar por meio. A propriedadezinha que está aqui, ó. Tem dois expoentes n, eu multiplico os dois, certo? E também combino com essa outra propriedade aqui, ó. Aqui fica, você tem uma única potência, viram duas potências com expoente m, ó, o mesmo expoente. Então aqui eu tenho uma única potência, vão virar 4 potências, ó, 1, 2, 3, 4, tudo multiplicado, certo? Então aqui fica o seguinte, né? Você repete essa base 2 aqui, ó, e multiplica os dois expoentes. 4 vezes o meio, 4 vezes o meio dá 2, ó, expoente 2, certo? Agora, repita essa outra base 2. Fica 1 vezes o meio multiplicado, o m e o n. 1 vezes o meio dá 1 meio. Então, expoente 1 meio, quebrado, né? 3. 2 vezes o meio. Repita a base 3. 2 vezes o meio dá 1. Certo? 3 elevado a 1. Aí eu repito o outro 3 aqui. Multiplico os expoentes. 1 vezes o meio dá 1 meio. Então, os números com expoentes inteiros, eu deixei em vermelho aqui. Observe que daqui para cá, eu combinei essas duas propriedades que estão aqui do lado direito, né? Multipliquei os expoentes, os de fora e os de dentro, e deixei uma única fração, eu transformei em 4 frações multiplicadas, certo? Pronto. Quando você chegar aqui, ó, esses números em vermelho são inteiros, ó. 2 ao quadrado vezes 3 a 1. Ó. Coloquei aqui do lado esquerdo, ó. Os números em vermelho, 2 ao quadrado vezes 3 a 1. Repito os em preto, ó. Que são quebrados, ó, 2 elevado ao meio, tem expoente quebrado, 3 elevado ao meio, repetir os dois aqui do lado direito, certo? Pronto, aí quando chegar aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 a 1, 4 vezes 3, 12, é 12, né? Certo? Essas duas potências aqui, eu deixo uma potência só. Eu aplico essa propriedadezinha aqui, ó, da direita para a esquerda. Duas potências, o expoente m vira uma única potência. Eu faço isso aqui, ó. Duas potências, ó. Base 2 e 3, ó. Vira uma única potência, o expoente 1 meio. Seria o m, né? Ok? Então, estou usando a propriedadezinha que está destacada, da direita para a esquerda. Duas potências viram 1, ó. Isso aqui fica 6 elevado ao meio. 6 elevado ao meio. Aí você repete o 12, certo? Tem um passarinho cantando aí, não sei se vocês estão ouvindo, certo? Mas deixar a aula melhor, né? 12 vezes 6 elevado ao meio, que é definição de raiz, só que agora da direita para a esquerda. Você transforma uma potência numa raiz. Ó. Isso aqui é raiz quadrada de 6, né? 6 elevado ao meio é raiz quadrada de 6. Ok? Fica 12 raiz de 6. Pronto. Raiz de 864 é 12 raiz de 6. Ok? O que é que acontece se você pegar esse resultado aqui e elevar ao quadrado? Repetindo. Se eu elevar esse resultado ao quadrado, vai dar o quê? O númerozinho que está dentro do radical, 864. 12 ao quadrado, 144. Raiz de 6 ao quadrado, dá só 6. Certo? 6 vezes 144, 864. Então, se eu elevar esse resultado ao quadrado, tem que dar, obviamente, o número que está dentro do radical, 864. O que eu quero agora é simplificar essa expressão aqui, ó, do lado esquerdo. Do lado esquerdo.
quero deixar ela menorzinha, mas eu quero usar apenas a definição de raiz quadrada e algumas propriedades das potências. Vamos lá. A gente começa com raiz de 180. Raiz de 180 aqui do lado direito. Vamos deixar isso aqui menorzinho. Simplificar. Você escreve raiz de 180 como 180 elevado ao meio. Definição de raiz. Ou seja, raiz é uma potência, né? 180 elevado ao meio. Ao chegar aqui, você vai fatorar o 180. Escrevo 180 como 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 elevado a 1. Então, isso aqui é o 180. Mas ele está elevado a 1 meio aqui fora, certo? Pronto. Aqui você vai agora multiplicar esses expoentes aqui, ó. O seu expoente de dentro, ó, 2 dentro do parênteses, 2, 2 e 1, com esse expoente aqui do lado de fora. Estou usando essa propriedade aqui, ó. Potência de uma potência. Você multiplica esses dois expoentes, o m e o n, certo? Aí você agora faz, né? Repete as bases, 2, ó. Fica 2 vezes o meio, que dá 1, né? 3, 2 vezes o meio, que dá 1. E o 5, em vermelho aqui, ó. 1 vezes o meio, que dá 1 meio, certo? Aqui você já está também usando essa outra propriedade aqui, ó. Certo? Você tem potência de uma multiplicação, vira multiplicação das potências, certo? Esse expoente ele fica aqui fora. Então, observe que uma potência só virou 3 potências, ó. 1, 2, 3, certo? Então, a gente combina essas duas propriedades aqui, ok? Pronto. Repetindo, né? Aqui eu repito as bases 2, 3 e 5 e multiplico os expoentes, ó. 2 vezes o meio, 1, 2 vezes o meio, 1, 1 vezes o meio, 1 meio, certo? Pronto. Olha, observe uma coisa. Eu sempre dou um jeito de, ao fatorar, de fazer aparecer expoentes pares. Por que aparecer expoentes pares? Porque você vai multiplicar por 1 meio. Aí com isso vira um número inteiro, né? Então eu dou um jeito de aparecer expoentes pares, né? Aqui já apareceu naturalmente. Pronto, ficou assim, né? Aí você faz, ó. 2 vezes 3 é 6. E 5 elevado ao meio. Definição de raiz, ó. Da direita para a esquerda. Onde eu tenho uma potência, eu transformo de volta para uma raiz. Ó. 5 elevado ao meio é a raiz de 5. Certo? Transforma a potência numa raiz. Multiplico 3 vezes 2. 6 raiz de 5. Então, raiz de 180, posso escrever como 6 raiz de 5. Certo? Agora, o raiz de 20. Raiz de 20. Faço a mesma coisa que eu fiz aqui com 180. Raiz de 20 eu escrevo como 20 elevado ao meio. Definição de raiz quadrada, né? Raiz quadrada é potência. Aí você fatora o 20. 20 é 5 vezes 2 ao quadrado, certo? E observe que o meio está aqui do lado de fora, né? Tá de fora. Agora você vai multiplicar esses expoentes, ó, que é o m e o n. Essa propriedadezinha que está do lado direito. Ó. Repete o 5, repito o 5, aí fica 1 vezes o meio, ou seja, o meio. Repito a base 2, ó. Repito a base 2, né? 2 vezes o meio, que dá 2 elevado a 1, que eu escrevo só 2, né? Certo? Mesma coisa que 2 elevado a 1, certo? Aqui também eu estou usando a outra propriedade aqui, ó. Potência de multiplicação, multiplicação das potências com expoente m, ó. Uma potência só viram duas potências, ó. Repetindo, uma potência só viram duas potências. Então você está combinando as duas propriedades aqui, certo? Pronto. Chegando aqui, você escreve o 5 ao meio como raiz de 5, né? Definição de raiz. Onde dá potência, eu volto para a raiz, né? Raiz de 5. 2 raiz de 5. Então, esse raiz de 20, você vai trocar por 2 raiz de 5. Fica faltando raiz de 32. Faça a mesma coisa, raiz de 32. 32 elevado ao meio. Definição de raiz, né? Fatoro 32. 32 é 2 elevado à quinta. Mas, como eu disse, você vai dar um jeito de aparecer expoentes pares. Então, você escreve 32 como 2 à quarta vezes 2 elevado a 1. Repetindo, em vez de escrever o 32 como 2 com expoente 5, eu dou um jeito de aparecer expoentes pares. Então, eu escrevo como 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1. Isso aqui não deixa de ser 2 elevado à quinta, né? Por que eu faço isso? Aparecer expoentes pares. Porque eu vou multiplicar esses números aqui, ó, 4 por 1 meio. E vai acabar dando um número inteiro, né? Certo? Número inteiro, ó.
repito a base 2, aí 4 vezes o meio, dá 2. Fica 2 ao quadrado, que é 4, né? Certo? Então, multiplicando esses expoentes aqui, fica 2 ao quadrado, que dá 4. Certo? E o outro, 2 elevado a 1 vezes o meio, 2 elevado a 1 meio, que é raiz de 2, né? Pronto. Raiz de 32 é isso aqui, ó, 4 raiz de 2. Então, você troca o raiz de 32 por 4 raiz de 2, ou 4 vezes raiz de 2, né? Certo? Não precisava esse ponto aqui, não. Certo? Pronto. Chegando aqui, você simplifica o numerador. 6 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Ora, 8 raiz de 5, né? Certo? Tem 6 objetos, somo com 2 objetos idênticos, dá 8 objetos, né? Certo? 8 raízes de 5. Numerador. Repito o denominador. 4 raiz de 2. Certo? Isso tudo está elevado ao expoente, o expoente menos 4. Ok? Agora vamos para cá. Ó. 8 dividido por 4 é 2, né? Então fica 8 dividido por 4, que dá 2 elevado a 1. Então isso aqui é o resultado do 8 dividido por 4, 2 elevado a 1. Ou apenas 2, né? Raiz de 5 é 5 elevado ao meio. Raiz de 5, 5 elevado ao meio, né? Certo? E embaixo fica só esse raiz de 2, ó, que é 2 elevado ao meio. Certo? 8 e o 4 eu deixei como 2 elevado a 1. Então fica esse número aqui todinho elevado a menos 4. Certo? Aí você faz, ó, esse 2 com esse 2, divisão de potência com a mesma base. Você repete a base, 2, e diminui os expoentes. Ó. 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio dá 1 meio, expoente 1 meio. Né? Ó, divisão de potência com base 2. Repito a base 2 e subtraio os expoentes. Aí repito 5 elevado a 1 meio. Mas esse resultado inteiro, esse número inteiro está elevado ao expoente menos 4. Chegando aqui, você usa de novo as duas propriedadezinhas aqui, ó. Certo? Você multiplica, você repete essas bases 2 e 5, ó, 2 e 5, multiplica esses expoentes aqui de fora, ó, que seria o m e o n. Ó. 1 meio vezes menos 4 vezes dividido por 2, menos 2. 1 meio vezes menos 4 dá menos 2, né? 1 meio vezes 4, certo? Dá menos 2 também. Certo? Então, eu combinei essa propriedade com essa outra aqui, ó. Essa outra aqui, eu tenho uma potência só com o expoente n, que viram duas potências com o expoente n. Então aqui, ó, eu tenho uma potência só, que viram duas potências, ó. Duas potências multiplicadas. Certo? Então, na verdade, quando você faz isso aqui, passa esse passo para isso aqui, você está combinando as duas propriedades. Ok? Pronto. Chegando aqui, ó, os expoentes estão negativos. Você pode usar essa última propriedade que está aqui, ó. Você deixa esses expoentes positivos, colocando eles no denominador. Certo? Pronto. Esse 2 aqui vai para baixo, para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente. De menos 2 para mais 2. O numerador fica só 1. Certo? Passo 5 para baixo também, lembrando de trocar o sinal do expoente dele. Menos 2 para mais 2. Pronto, deixei os expoentes todos positivos, usando a última propriedade. Ok? Pronto. Aqui dá 1 dividido por 2 ao quadrado é 4. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4. Dá quanto? 100. Então dá 1 sobre 100, ou, escrevendo na forma decimal, 0,01. Certo? Então, isso aqui é a simplificação dessa expressãozinha aqui. Observe que a gente usou, a gente simplificou o 180, o 20, o raiz de 20 e o raiz de 32. Apenas usando a definição de raiz, transformando raízes em potências, e às vezes fazendo o contrário, ó, transformando potências em raízes, né? Apenas a definição de potências e algumas propriedadezinhas das potências, ok?